Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 15, respeito ao meio ambiente. Respeito ao meio ambiente, regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada por veículos. A transformação do espaço terrestre pela circulação dos meios de transporte resulta em impactos ambientais que interferem na biodiversidade. A poluição está presente num conjunto de inúmeros poluentes originados pelos veículos e pelo consumo humano, sendo que alguns agentes poluidores, para sua decomposição, necessitam de centenas de anos. Sabemos que os veículos, são considerados aí a invenção do século. É um dos objetos, vamos dizer assim, de consumo humano, e existe aí toda uma indústria na produção e no consumo desse objeto. É um objeto benquisto que nos auxilia para todo tipo de transporte terrestre, para recebermos produtos em nossas residências e também para nos locomovermos para diversos lugares. Também o automóvel, o veículo também é utilizado para encaminharmos também produtos para outros locais, outros lugares. As cidades foram construídas direcionadas à utilização dos automóveis, bem como as rodovias e estradas ligando cidades a outras cidades. Tudo feito para obter o melhor aproveitamento do veículo. É a maneira mais rápida de nos locomovermos por vias terrestres. Porém, nós temos que entender também que a partir da criação do automóvel, do veículo automotor, houve um acréscimo, um crescimento na produção de agentes poluidores, tanto emitidos na atmosfera, como no solo, como nos rios, e também uma poluição sonora e visual. E a partir daí, temos que desenvolver procedimentos e técnicas para minimizar este problema criado ou advindo da consequência da criação do automóvel. O veículo como agente poluidor do meio ambiente. Uma das maneiras de minimizar o impacto ambiental produzidos pelos veículos é por meio da efetivação de políticas públicas ambientais que apresentem ações comportamentais permanentes. IBAMA-CONAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é responsável pelas normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que determina, entre outros, os limites de emissão de gases, fumaças e ruídos de veículos automotores. Esses limites são publicados em resoluções e servem de parâmetros para os fabricantes, bem como para a fiscalização da frota já existente. Através da resolução número 18 de 1986, o CONAMA criou o PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, ratificada posteriormente pela Lei nº 8.723 de 1993, que impôs limites máximos para a emissão de poluentes veiculares. Dessa forma, todos os novos modelos de veículos e motores nacionais e importados são submetidos obrigatoriamente à homologação quanto à emissão de poluentes. Toda essa criação de regulamentação, de controle de emissão de gases e ruídos, fazem parte de um início de um processo que cada vez cresce mais referente às políticas públicas direcionadas à questão de controle da poluição ambiental. O excesso de gases poluentes provocado pela queima dos combustíveis de veículos desregulados
junto à infinidade de gases gerados pelas indústrias, deixa o ar irrespirável no perímetro urbano. Essa emissão excessiva de gases que provoca o efeito estufa é a causa do aquecimento global. Veremos na tabela os principais poluentes, origens e consequências dos gases lançados pelos veículos. Poluentes: monóxido de carbono. Origem: combustão incompleta do carvão e do petróleo. Consequências: afeta a capacidade de oxigenação da hemoglobina. Também causa asfixia, também causa danos ao aparelho respiratório. Provoca corrosão do aço, ferro e mármore. Outro poluente é o dióxido de enxofre. Ele é originado pela queima de combustíveis fósseis. As consequências são danos às plantas, elas amarelam e morrem, e causam as chuvas ácidas. Temos também o óxido de nitrogênio. A sua origem também é da queima de combustíveis fósseis. As suas consequências são irritação da mucosa, eles são cancerígenos, causam danos às plantas e provocam chuvas ácidas. Temos também os hidrocarbonetos. A sua origem é pela queima de combustíveis fósseis e as suas consequências são irritação severa nos olhos e pulmões, também são carcinogênicos, nocivos às plantas e causam a deterioração da borracha e de produtos sintéticos. Temos aí um dos mais importantes, o mais conhecido, o gás carbônico ou dióxido de carbono. A sua origem é da queima do petróleo e do carvão. Suas consequências são interessantes, porque esse gás ele não é tóxico, porém ele causa o efeito estufa, porque a sua produção tem como consequência a queima da biomassa e o desmatamento. Temos aí o outro poluente, os aldeídos. A sua origem é através da liberação por veículos movidos a álcool, e as suas consequências são danos ao aparelho respiratório, irritação nas mucosas, nos olhos e nas vias respiratórias. São carcinogênicos e causam crises asmáticas. Por fim, nós temos o hidrofluorcarbono. A sua origem é através da liberação dos gases por veículos com ar-condicionado. E esse gás ele tem como consequência a destruição da camada de ozônio, que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, UVB, e sendo nociva aos seres humanos. No caso, essa radiação é nociva aos seres humanos, aos seres vivos. Emissão de partículas fumaça. A emissão excessiva de fumaça preta, partículas de carbono elementar, oriundas dos veículos automotores a óleo diesel, é considerada poluição ambiental. Veículos mal regulados, principalmente os movidos a diesel, emitem muita fumaça, que é constituída por partículas sólidas em suspensão. Isso ocorre, entre outros motivos, quando a proporção de combustível e ar não está correta. As normas de proteção ambiental estão cada vez mais exigentes, por isso, os fabricantes estão produzindo motores cada vez mais eficientes e menos poluentes, utilizando equipamentos especiais que antigamente não existiam. Um exemplo desses equipamentos já são equipamentos que não são tão antigos assim, ou não são tão modernos assim, já são considerados antigos, que são os injetores eletrônicos e os catalisadores. Hoje, obrigatório nos veículos. Emissão de ruídos. A poluição sonora se realiza pela exposição constante ao barulho do trânsito produzido por aparelhos de alarmes, sons de motores e escapamentos, equipamentos de som, entre outros ruídos. A exposição do homem diariamente a ambientes sonoros intermitentes causa danos à saúde, como perda gradativa da audição, irritação, insônia e estresse, dependendo do nível de ruído a que as pessoas são submetidas e por quanto tempo. O CONAMA, por meio da Resolução número 1 de 1990, estabeleceu critérios, padrões, diretrizes e normas regulamentadoras da poluição sonora. Manutenção preventiva do veículo para a preservação do meio ambiente. Proprietários e condutores devem manter seus veículos em níveis mínimos de emissão de gases, fumaça e ruídos, e a manutenção veicular preventiva diária ou periódica pode reduzir os efeitos da poluição atmosférica. O bom funcionamento do veículo permite um deslocamento viário com segurança e qualidade ambiental.
Portanto, é de extrema importância que alguns itens estejam funcionando adequadamente. Como? Eu vou trazer aqui itens do veículo ligados à questão da preservação do meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Não que não seja importante também a manutenção de outros itens, né? Manutenção preventiva. Então, catalisador automotivo, que é um equipamento instalado no tubo de escape com a finalidade de reduzir os gases tóxicos provenientes da queima do combustível pelo motor. Bobina, ignição elétrica, escapamento, purificador de ar e distribuidor de velas. Silenciador, que serve para absorver o ruído emitido pelo funcionamento do motor, diminuindo a poluição sonora. E o sistema de injeção eletrônica, que permite ao veículo estar sempre regulado. Se vocês observarem, todos esses itens então estão ligados a uma questão direcionada ao impacto ambiental quando estão bem manutenidos, funcionando corretamente. Além dos itens supracitados, o proprietário e o condutor, para diminuir o lançamento ao meio ambiente de produtos poluentes, altamente tóxicos e agressivos, precisam constantemente 1. Evitar acelerar o veículo em ponto morto. 2. Não deixar o motor do veículo funcionando desnecessariamente. Essas duas ações, atitudes, são atitudes antigas, né? Que se tinha necessidade de, antes de ligar o carro, ficar esquentando o motor, né? Hoje nem existe isso mais. 3. Fazer um planejamento do trajeto visando economia. Toda vez que nós formos nos deslocar, sempre planejar o menor trajeto possível. 4. Fazer a verificação de rotina de pneus e suspensão para diminuir o desgaste, sempre otimizando o gasto da bandagem da banda de rodagem, né? Fazendo ali o rodízio dos pneus, fazendo também ali o alinhamento e o balanceamento. 5. Fazer as trocas de óleos lubrificantes do motor, câmbio, diferencial, bem como fluido de freio e de direção hidráulica em postos especializados. Por que em postos especializados? Porque o 6 vai falar dar destino a locais especializados de pneus, óleos e baterias quando descartados. Para que esses óleos, esses fluidos, né, retirados do veículo, que são fluidos usados, sujos, sejam descartados de forma correta. Tá? O que não pode acontecer é ainda termos garagens improvisadas, oficinas improvisadas em fundo de quintais, na qual o próprio motorista, condutor, vai lá e tira o óleo usado, o fluido de freio usado, né, e joga tudo isso no solo, causando um problema grave aí, né, com a poluição dos nossos mananciais. Tudo bem, pessoal? Então vamos descartar os equipamentos de forma correta nos locais corretos, né, nos locais que são especializados nesse descarte. A gente finaliza a nossa aula, uma aula curta, rápida, mas de muita importância, que é a questão do meio ambiente. Sempre temos que pontuar essa situação, sempre temos que buscar uma melhoria em todos os nossos processos, não só em relação à questão da direção veicular, mas em tudo o que nós fazemos, né? Uma atitude muito aconselhável é a questão de nós fazermos a coleta seletiva do nosso lixo, né? Separarmos ali o que vai ser reciclado do material orgânico. Isso tem uma importância muito grande e são poucos que fazem essa coleta seletiva do lixo, tá certo? Fica a dica aqui para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.